Olá, pessoal. Vamos dar início à nossa aula 3, que contempla o assunto de análise de dados georreferenciados. O que seria esse análise de dados georreferenciados? Nos dias atuais, compreender a dinâmica, a distribuição espacial dos dados oriundos de fenômenos ocorridos no espaço constitui um grande desafio para a resolução de diversas questões. Tá aí a grande importância dos sistemas de informação geográfica, como nós visualizamos na aula 2, onde nós podemos perceber a grande importância dessa ferramenta dentro dos diversos setores de atividade, tornando-se assim uma excelente ferramenta para tratar essas questões da distribuição dos dados do espaço geográfico. Análise de dados espaciais. A característica mais importante de um sistema de informação geográfica é a capacidade de desenvolver funções de análise espacial. Nessas funções, utilizam-se dados espaciais e atributos armazenados no banco de dados para se responder às questões referentes ao mundo real. A ênfase principal da análise espacial é justamente mensurar as propriedades e relacionamentos, levando em conta o fator das coordenadas geográficas, da sua localização espacial. Então, uma das principais funções de um sistema de informação geográfica é a sua capacidade de análise espacial, é a sua capacidade da manipulação dos diferentes tipos de dados, assim como também da sua mensuração, dentre vários outros que nós vamos ver no decorrer dessa aula. A análise de dados espaciais também contempla a base de dados de um sistema de informação geográfica, que é um modelo, segundo a visão do usuário, do mundo real, que garante a similaridade a aspectos da realidade. O objetivo da análise espacial é extrair ou questionar informações úteis que satisfaçam as exigências dos objetivos do usuário para a tomada de decisão técnica, que é justamente saber que análise eu devo tomar para que eu possa chegar àquele meu determinado objetivo. Então, esse objetivo da análise espacial, que é extrair, questionar informações, eu não, através da análise espacial, através do ambiente SIG, eu não só visualizo esses dados, mas eu tenho a capacidade de justamente unir, de manipular e assim gerar um novo dado. Uma função muito importante da análise espacial é justamente a possibilidade de prever o que irá ocorrer em certo ponto, num determinado tempo, ou seja, a criação de cenários. O processo de análise consiste em recuperar, reclassificar, medir, sobrepor, conectar e relacionar os dados gráficos e seus atributos. Então, através da análise espacial, eu tenho todas essas possibilidades que eu posso analisar, que eu posso manipular dentro do ambiente SIG, como posso recuperar, reclassificar, medir, sobrepor, assim como eu também posso estar fazendo o relacionamento entre a ocorrência desse indivíduo e as suas características, os seus atributos, gerando assim também novos dados. Outra função da análise espacial é a sobreposição, a overlay de dados, que resulta na criação de um novo mapa, onde os valores referenciados para cada posição são computados com função de valores independentes, associado com a posição em dois ou mais objetos. Em um ambiente SIG, os objetos geográficos, eles são tratados como objetos que são interligados em o que nós chamamos de camadas, que é o que nós podemos visualizar nessa imagem à direita. Essas camadas, elas são referenciadas e sobrepostas, elas representam um modelo do mundo real.
Por exemplo, o primeiro, que é uma camada de pontos, ela pode representar determinado fenômeno que acontece no espaço geográfico de forma pontual, de forma distribuída, como, por exemplo, casos de dengue. Na segunda imagem, nós podemos estar verificando linhas que representam o quê? Uma bacia hidrográfica de determinado município. Assim como também na outra imagem, nós podemos estar representando o espaço geográfico através de uma imagem de satélite. E através do sistema de informação geográfica, eu posso unir todas essas camadas e posso ter a geração de um novo mapa, de um novo dado, que é o que ele chama de sobreposição ou overlay de dados. No próximo slide, como exemplo, nós temos que medir distância e conectividade implica em operação de medidas de distância cartográfica e resulta na criação de um novo mapa, no qual a distância ou a rota entre estes pontos pode ser expressa como uma simples distância euclidiana ou como uma função de limites absolutos ou relativos. Ou seja, eu posso quantificar o comprimento de uma determinada rodovia, posso quantificar a extensão de uma determinada rodovia ou de uma bacia hidrográfica, tudo isso através dos recursos da análise espacial. O SIG, ele também pode ser usado como uma associação de processos do que nós chamamos de modelagem espacial. Um bom exemplo é a previsão de riscos de incêndio, usando parâmetros tais como inclinação de encostas, elevações através do modelo digital de terreno, vegetação, biomassa e dados meteorológicos. Todas essas informações reunidas formarão um mapa temático onde estão indicadas as zonas mais sujeitas a incêndio e reflorestamento. Então, uma grande característica do SIG, que é a análise espacial, ela se utiliza também dos processos de modelagem espacial, que é justamente tentar traduzir o mundo real para o ambiente computacional. Como que eu vou representar o mundo real, o espaço geográfico, aquilo que nós estamos visualizando dentro do ambiente computacional, que é justamente através dos modelos geométricos ou dos modelos gráficos, através da representação vetorial ou matricial, que nós vamos estar vendo mais na frente o que significa cada uma. Muitas operações em SIG produzem novos objetos a partir de outros. Os objetos criados possuem os atributos dos objetos que os formaram. Existirá, então, uma sucessão de novos objetos referenciados espacialmente e que permitirão as análises espacial. Então, essa união dessas camadas sobrepostas, elas vão gerar um novo objeto espacial, vão gerar um novo dado. E, além dessas camadas, além do objeto espacial, eu também posso estar armazenando informações sobre cada objeto. Então, eu posso estar fazendo, além dessa união desses objetos, eu posso estar fazendo também essa união entre as características de cada objeto. Muitos tipos de análise espaciais são desenvolvidos através da manipulação de rede, network, principalmente na área de transporte, transmissão de energia, navegação, dentre outras. As capacidades de análise de rede permitem determinar o caminho mais curto entre dois pontos, numa malha de rua, como direção de tráfego, ou determinar demanda de determinada região em função de algum serviço. Muitos softwares de geoprocessamento possuem o módulo de redes para análise espaciais. O módulo de rede é justamente para calcular rotas mais próximas, calcular o tempo percorrido, a direção daquela rota. Então, essa é uma das grandes funções da análise espacial. A implantação de um SIG em agências governamentais ou privadas é um vetor de mudança na cultura de gestão vigente no país. Tradicionalmente, a tomada de decisão é baseada em indicadores alfanuméricos sobre distintos temas das atribuições profissionais de departamentos ou unidades empresariais.
A incorporação do fator locacional possibilita o aumento de acertos e a maior eficiência das ações. Recomenda-se que a implantação do SIG seja precedida de uma análise que defina o elenco de respostas a problemas prioritários para a gestão ou planejamento. Aqui nos traz justamente a importância do sistema de informação geográfica como apoio à decisão de qualquer atividade. Assim como nós vimos na aula anterior, diversos fatores, diversas aplicações do sistema de informação geográfica na área de saúde, na área da segurança pública, na área da gestão municipal. Então, ele possibilita justamente esse aumento dos acertos e a maior eficiência das ações, justamente por tratar esses dados geográficos, por tratar esse fator locacional de cada evento. O que é o dado espacial geográfico que nós tanto conversamos nessas aulas? O dado é um dado que descreve uma localização ou forma. Exemplo, estrada, rio, floresta, hospital, ocorrências, delegacias, presídio, infestação de doença, de praga. É algo que descreve objetos ou fenômenos que acontecem na Terra e que têm associado uma posição geográfica. Relacionamentos espaciais ou topológicos são relações espaciais com outros objetos. E os atributos temáticos são as propriedades medidas ou observadas. Ou seja, o dado espacial é tudo aquilo que descreve os objetos do mundo real. É o que eu vou representar ou como um arquivo vetorial ou como um arquivo raster. E que a sua posição está completamente relacionada a um sistema de coordenadas geográfica. E eu posso estar fazendo relacionamento desses objetos geográficos dentro de um ambiente SIG. Como esses dados são representados, eles podem ser representados como vetores ou como matrizes. Conforme ilustra a figura acima, os dados geoespaciais são agrupados em duas grandes classes, ou modelos de representação, vetorial e raster. Esse último também chamado de dados matriciais ou de varredura. Estas classes de representação se referem à forma na qual esses dados espaciais são armazenados, vetores e matrizes. Dados espaciais armazenados no modelo vetorial têm a localização e os atributos de cada objeto representados por pelo menos um par de coordenadas. Nesta classe, as entidades podem ser apresentadas na forma de pontos ou linhas, arcos e demais elementos lineares ou polígonos, áreas, conforme a área a seguir. Então, no modelo vetorial, a localização é a própria feição geométrica do elemento, que ela pode ser de uma forma pontual, ou pode ser por uma sucessão de pontos, como a linha, ou pode ser de uma sucessão de pontos formando um polígono, uma sucessão de pontos interligados, formando um polígono. Pontos representados por um vértice, ou seja, por um par de coordenadas, definindo a localização de objetos que não apresentam área nem comprimento. Exemplo, a localização de crime ou ocorrências de doença. Linhas poligonais ou arcos representados por, no mínimo, dois vértices conectados, gerando polígonos abertos que expressam elementos que possuem comprimento ou extensão linear. Exemplos, estradas e rios. Os polígonos, representados por no mínimo os três vértices conectados, sendo que o primeiro vértice possui coordenada idêntica ao do último, gerando assim polígonos fechados, que definem elementos geográficos como área e perímetro. Exemplos, limites políticos administrativos de municípios, estados, classes de mapas temáticos como uso e cobertura do solo,
pedologia. Então, esses elementos geográficos, como os pontos, as linhas, polígonos, eles podem ser compostos, né, por um ou mais elementos gráficos, todos eles com as suas, que são representados em um ambiente SIG através das suas coordenadas geográficas. Na classe matricial, a representação é feita através de uma matriz composta de um certo número de colunas e linhas, onde cada célula tem um valor correspondente ao atributo analisado e pode ser localizada pelo cruzamento entre as linhas e colunas. A figura abaixo, a figura do lado, ilustra a representação raster em duas diferentes resoluções espaciais. Note que as células da imagem da esquerda são maiores que a da imagem da direita, o que significa que a segunda tem melhor resolução espacial. Então, um terreno, um determinado fenômeno, ele é representado por uma matriz, que é composta, né, como nós vimos, por um conjunto de linhas e polígonos, que ao se cruzarem, elas formam o que denominamos de pixels. A classe matricial, ela é geralmente apresentada por uma imagem de satélite. E cada pixel, né, ele representa também um valor do atributo daquele determinado terreno, e esse valor significa a sua coordenada, x e y. No modelo matricial, a superfície ela é concebida de forma contínua, onde cada pixel representa uma área no terreno, definindo assim a sua resolução espacial, que é o que nós vamos visualizar nessa imagem. 3 tipos de imagem com resoluções diferentes. Quanto maior a resolução espacial, menor será o tamanho do seu pixel. Na primeira imagem apresentamos resolução de 1 para 1 metro, na segunda de 5 para 5 metros e na terceira de 20 e 20 metros. A resolução espacial de 1 metro, ela possui uma maior resolução dos objetos do que a de 20 metros, pois ela discrimina os objetos com um tamanho de até 1 metro. Só que nesse caso, ela se utiliza de um espaço para armazenamento bem maior do que a de 20 metros. Então, o modelo vetorial, ele permite que os relacionamentos topológicos estejam disponíveis junto com os objetos. Já no matricial, eles devem ser inferidos no banco de dados. Essa propriedade possibilita que os arquivos vetoriais sejam mais adequados para a execução de consultas espaciais. A associação entre um atributo e a componente gráfica também é mais adequada ao vetorial, já que neste modelo um elemento é identificado como único, enquanto no raster este é definido por um conjunto de pixels que possuem um atributo comum. Assim, operações de consultas aos atributos são mais adequados de serem executados no arquivos vetoriais. Então, por mais que os dados do ambiente geográfico ou espaço geográfico seja apresentado dessas duas formas, modelo vetorial e modelo matricial, mas é através do modelo vetorial que nós podemos realizar as funções de análise espacial, que é a sobreposição, reclassificação, entre outras. Podemos fazer também no modelo matricial, porém, ela é mais adequada a ser usada, essa consulta de atributos, essa análise espacial em relação aos atributos de cada objeto através dos arquivos vetoriais. Aqui tem alguns links que vocês devem consultar, que vocês devem assistir, para que vocês possam cada vez mais se aprofundar ainda mais nessa ferramenta de geoprocessamento e meio ambiente, assim como também um manual do Google Earth. Obrigada pela atenção e eu espero que vocês continuem estudando, se aprofundando no assunto, e espero que com o uso do SIG
e da análise espacial, vocês possam ajudar cada vez mais, né, na resolução dos problemas ambientais, na organização do espaço geográfico. E aí vou encerrar essa nossa aula com essa seguinte frase: se quisermos alcançar resultados nunca antes alcançados, devemos empregar métodos nunca antes testados. Obrigada pela atenção de todos.